Bom, pessoal, então vamos começar o nosso bate-papo. Eu estou aqui com as duas telas abertas. Tem que ver uma forma de ficar mais intuitivo para mim. Bom, começar com uma breve explicação para quem não está entendendo por que essa aula excepcionalmente será virtual ao invés de presencial. Eu positivei para Covid. Estava com, a princípio, uma gripe. Mas aí fiz o exame e positivei. Tá tudo bem. Eu, na segunda-feira, conhecida como anteontem, acordei espirrando, mas sem nenhum outro sintoma. No decorrer da segunda-feira, eu fui ficando um pouco mais gripado. Tô ficando gripado. Mas é muito comum, na minha situação, essa sensação. Por quê? Porque eu, nesse momento, estou falando com vocês de Friburgo. Nova Friburgo, uma cidade na região serrana que é, né, bem mais fria do que o Rio de Janeiro, no alto da serra. Né? E aí eu trabalho durante a semana. Então, quando o fim de semana é muito frio em Friburgo, eu volto pro forno do Rio de Janeiro, é muito comum que eu tenha essa reação de coriza, nariz entupido, nariz escorrendo e espirrando. E passa. E eu estava acreditando que era uma situação dessa. Até fui dar aula na segunda-feira, pedi o pessoal ficar afastado, com o meu papelzinho e tal. Mas aí, na noite de segunda-feira, eu passei bastante mal. Tive muita febre, muita dor no corpo. Quando diz muita dor no corpo, muita dor no corpo associada a dor no corpo de gripe. É claro que não era uma dor séria no corpo, mas muito incômodo. Espera aí que eu vou passar o recado para a Isabela aqui. Isso vai acontecer durante um tempinho. Isabela, querida, espero que você esteja me ouvindo, você que está no Meet. A Monize pediu para entrar aqui agora? Pessoal que está aqui no Meet. Tá ouvindo, que bom, Isabela. Eu criei um link no Collaborate. O link está no grupo da disciplina no WhatsApp e o link está aqui também no chat do Meet. Aí vocês saiam daqui e vão para lá, por favor, porque lá eu consigo botar para gravar, lá é melhor para a gente se comunicar. Beleza? Então espero vocês lá. Vou seguir com a aula lá no Collaborate. Então, pessoal, aí eu tive uma noite de segunda-feira bem ruim. Aí, quando eu acordei na terça, eu fiz o exame e deu positivo. Aí, imediatamente, eu me afastei, não fui para a procuradoria, estou trabalhando remotamente na procuradoria. E aqui também vou passar essa semana, dar o restante das aulas de modo virtual nessa semana na Cândido Mendes. Deixa eu só passar. O João tinha entrado aqui no Meet e saiu. Então acho que não tem ninguém no Meet. Bom, aí o que houve? Na terça-feira, eu estava logo preocupado, já estava logado no sistema da PGM, que eu tenho mais facilidade. Eu pensei logo o que eu vou fazer com as minhas turmas de quarta-feira de manhã. Terça-feira eu não estou dando aula na Cândido esse semestre. Então, meu próximo compromisso na Cândido era com vocês. E eu ainda iria subir para Friburgo. Estava no Rio e ia subir para Friburgo. Eu pensei, rapidamente fiz contato com o coordenador
E eu pensei, poxa, essa turma não tem aula virtual, aula criada pelo CPD no AVA. Eu não vou conseguir dar aula. A primeira coisa que eu pensei foi de criar o link no Meet. Daí que eu passei para vocês, passei para a coordenação para comunicar a vocês. Depois, ontem, no fim do dia, que eu me dei conta, eu lembrei dos cursos que a gente fez lá, que é possível criar nesses casos excepcionais, é possível criar uma aula no Collaborate com essa finalidade. Então, aí é muito melhor, porque nós estamos já familiarizados com o Collaborate, né? Eu, do lado de cá, eu dou aula através do AVA, no Collaborate, e vocês também têm aulas no semestre, algumas aulas desse modo, assim, então é melhor. Já é melhor porque aqui no Collaborate eu consigo gravar, como está gravando nesse momento, e depois vai ficar disponível, salvo engano, a própria coordenação vai encaminhar depois a aula gravada para quem não pôde estar aqui. É possível que a gente converse pelo chat. E eu não sei porquê, aqui no Meet o chat está desativado. Tentei ativar aqui, não consegui. Então, evidentemente, é muito melhor que a gente siga aqui pelo AVA, que é o que vamos fazer a partir de agora. Então, os primeiros 5 minutos foram para essa explicação. Nós não vamos perder esse encontro, mas naturalmente não vai ser uma aula absolutamente normal. Além dessa mudança de ambiente, isso é o de menos, eu suponho que eu não vou conseguir ficar aqui 2 horas falando. Até porque depois tem outras 2 horas, então isso representaria 4 horas falando. E o pouco que eu falei aqui, vocês já viram o quanto que eu tossi, né? Provavelmente eu vou falar aqui 1 hora e pouquinho, para a gente aproveitar esse encontro e liberar vocês hoje um pouco mais. um pouco mais cedo. Beleza? Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. E vamos, então, dar continuidade de onde nós paramos. Se eu não me engano, confirmem aí, por favor, mas eu tenho quase certeza. Nós fomos até as fontes do direito processual. E, dentre as fontes do direito processual, nós subdividimos em 2 categorias. Em 2 categorias. As fontes formais do direito processual e as fontes materiais do direito processual. Fonte formal é aquela que é obrigatória, de observância impositiva. Já a fonte material é aquela que é persuasiva, é aquela que visa convencimento. Fonte material é aquela que explica o direito processual, mas não é obrigatória. Portanto, essa divisão nós já tínhamos feito em sala de aula na quarta-feira passada. Aí, as fontes formais, nós vimos, falamos das fontes formais, paramos em precedente, que era a última das fontes formais. Falamos então da Constituição Federal, da Lei Federal, da Lei Estadual sobre aspectos procedimentais, Tratado Internacional, Regimento Interno, e aí chegamos aos precedentes. Então, isso é um resumo do final da aula passada para fazer um link para o começo dessa aula. Então, eu estou em fontes formais do direito processual, aquela que é de observância obrigatória, paramos em precedente. Aí vejam por que eu não segui na aula passada. Eu vou deixar os precedentes ainda aqui em banho-maria. Deixa ele no cantinho do pensamento aí, separado. Por quê? Porque eu vou agora falar das fontes materiais.
Eu vou apresentar as fontes materiais também. No final das fontes materiais, vai chegar a jurisprudência. E é justamente o que eu quero analisar a jurisprudência e o precedente em conjunto. Deixa eu só passar um recado para a colega que está no Meet. Rafaela, bom dia. Eu criei um ambiente virtual no AVA, onde vocês têm aula virtual, no Collaborate. E o link vai estar aparecendo para você aí no chat, aqui no Google Meet. Basta que você clique nesse link que você será direcionada para a turma lá no AVA. Tá? Eu também coloquei esse link no nosso grupo da disciplina. Beleza? Espero você lá. Que lá é melhor para a gente trabalhar. Valeu. Então, pessoal, seguindo. A Rafaela já vai chegar aqui. Então, tá vendo? Eu tô ainda tossindo muito. Dentre os sintomas, pessoal, me perdoe, agora chegou a Juliana aqui. Juliana, bom dia. Eu criei um link lá no Collaborate que é melhor para a gente trabalhar, tá? O link está aqui no chat para você, no Meet, e está também no nosso grupo da disciplina. Eu espero você lá no AVA, que é melhor para a gente conversar. Então, pessoal, vejam que eu estou, dentre os sintomas, eu estou até bem. Já sem febre, com bem menos dor no corpo, mas a tosse persiste ainda. Então, vamos começar o estudo das fontes materiais do direito processual. E aqui, sem sombra de dúvidas, o mais importante vai ser contrapor, diferenciar jurisprudência de precedente, que é algo que nós vamos fazer daqui a uns 15 minutinhos, salvo engano. Olha, o meu copo de café. Vocês sabem que eu sempre levo o cafezinho para a sala de aula, né? Sem café não tem aula. Aí, ó, eu bebo muito café, sou viciado em café. Vamos lá. Eita. Vamos então, pessoal, às fontes materiais do direito processual, que tem uma perspectiva meramente persuasiva, argumentativa, de convencimento. A primeira das fontes materiais, que eu já mencionei na aula passada para contrapor, salvo engano, é a doutrina. A doutrina. O que é a doutrina? Quem são os doutrinadores? São uns sujeitos malucos aí que analisam o sistema processual aqui, ó, e editam livros para tentar explicar o direito processual. Isso é evidentemente uma fonte do direito processual, uma fonte de consulta sobre o que é o direito processual. Se você quer entender, compreender o direito processual, você vai à doutrina para fins de explicação. Mas não tem como a doutrina ser vinculatória, a doutrina ser obrigatória. São opiniões de estudiosos da disciplina. Vejam, não é incomum, e os senhores vão se deparar com situações como essa, não é raro que os doutrinadores tenham percepções diversas, distintas, quanto ao mesmo ponto. Se a doutrina fosse obrigatória, qual deles você ia aplicar? Por vezes tem 3, 4, 5 teorias sobre cada instituto. E aí, como é que seria obrigatório? Porque não é obrigatório, é mero argumento de convencimento.
quando você coloca nos seus trabalhos, quando você coloca nas suas petições, a doutrina ela vem como argumento de reforço, argumento de explicação. E em alguns casos, até acontece da doutrina influenciar na edição de uma lei, de um texto constitucional, que, ou seja, são estudiosos que, ao interpretar o ordenamento, percebem que está errado, tem que mexer em alguma coisa, tem que aprimorar, que é bom beber na fonte de um dispositivo ou de um instituto do direito estrangeiro que ele traz aqui para fins de argumentação. Mas se aquela tese que ele defende virar lei, vai ser obrigatória pela lei e não pela doutrina dele. A doutrina tem sempre, portanto, um caráter argumentativo, explicativo, então não é vinculatório. Então, a primeira das fontes materiais, a doutrina, não tem muita, ao meu ver, não tem muita dúvida aqui, né? A segunda fonte material do direito processual são os princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Aqui, a primeira preocupação é que não se pode confundir princípios gerais do direito com os princípios do direito processual, as normas fundamentais do processo civil que nós vimos na parte inicial da disciplina. Quando nós vimos os princípios processuais e falamos de devido processo legal, contraditório, isonomia, fundamentação, cooperação e tudo mais, aquilo lá é obrigatório. Tanto que está na Constituição, está no Código de Processo Civil. São os princípios, ponto. Só princípios. Aqui eu estou falando dos princípios gerais. Princípios gerais do direito processual. Deixa eu só dar um recado novamente aqui para Isabela, que chegou. Acho que é a Isabela. Isabela, você está me ouvindo aqui no Meet? Se tiver, nós estamos lá no Colaborate. Ah, que bom, Isabela. Nós estamos lá no Colaborate. Eu acabei de botar o link para você aqui. Basta que você clique em cima. No nosso grupo na disciplina, no WhatsApp também tem esse link. Que lá no Colaborate é melhor, vai ficar gravado, tá? Te espero lá. Então aqui nós estamos eu esbarrei aqui sem querer na câmera e desconectou. Acho que agora voltou, né? Estão me ouvindo? Só para saber se o áudio está configurado certo ou errado. Sim, beleza. Vou seguir. Obrigado. Os princípios gerais do direito são aquelas máximas, aquelas frases, vou falar algumas, vocês vão perceber, que servem para orientar, que surgiram quando da criação do direito, lá, direito romano, que vocês quer ver? Vejam se já ouviram falar nessa frase aqui. O direito não socorre a quem dorme. O direito não socorre a quem dorme é um princípio geral do direito, que pode ser utilizado para fins de interpretação e de compreensão. Alguém comeu mosca lá no processo, o juiz pode utilizar. Até porque o direito não socorre a quem dorme. Demorou demais para... Mas isso não é vinculatório, né? Isso é apenas para reforço de argumento. No mais das vezes, para cada uma dessas máximas dos princípios gerais do direito, nós já temos uma outra fonte vinculatória. Porque o direito já evoluiu, já se desenvolveu, né? Então, para esse,
o direito não socorre a quem dorme, nós temos a prescrição, para quem demora a entrar com a ação. Nós temos a preclusão, que é um instituto aqui do direito processual, e nós falaremos aqui em teoria do processo. Então, o juiz julgar de um modo vinculatório, ele vai utilizar um outro instituto. E esses princípios gerais do direito acabam sendo utilizados como reforço. Né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Isso é outra máxima do direito, é um princípio geral do direito, que tinha maior força no nascedouro do direito. Hoje em dia, séculos depois, nós já criamos normas formais e obrigatórias que lhe dão suporte. Esse ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, nós vamos ver aqui em nulidades processuais. Quem deu causa à nulidade processual não pode dela se beneficiar. Tem texto de lei para isso. Então, esses princípios gerais do direito, eles servem apenas para argumento de reforço. São máximas quando do surgimento do direito como um todo, e que depois resultaram em textos formais e obrigatórios, em lei, lhe corroborando. Mas tem lá a sua relevância para mostrar como é que é algo que desde sempre se pensou no direito. Em geral, quando você se utiliza dessas máximas, desse princípio geral do direito, você diz, desde o Império Romano, desde o direito, desde Grécia, era assim, e se dizia lá, direito não socorre a quem dorme, por exemplo. Mas hoje em dia você não aplica o ordenamento de Grécia nem de Roma, você aplica o ordenamento brasileiro. Né? Aí você vai ter que ver se aqui tem uma norma que representa aquilo. No mais das vezes tem. Então você usa uma em caráter vinculatório, para ser seguido, obrigatório, que é a fonte formal, e essa outra como argumento de reforço. Em caráter persuasivo. Então, acho que sobre os princípios gerais do direito está bem pago também. Uma terceira fonte material do direito processual é o costume. Vocês viram costume lá em introdução ao estudo do direito, provavelmente. O que é o costume? Costume, meus amigos, é uma conduta reiterada na sociedade que é aceita e, mais do que aceita, ela passa uma sensação de obrigatoriedade. É uma sensação de obrigatoriedade. Vou abordar duas situações aqui, a título de exemplo, e vocês talvez vai clarear a mente de vocês. Uma fictícia, uma que não é fictícia, a gente passa diariamente, mas que não tem a ver com direito processual, e outra que tem a ver com direito processual, já que é uma fonte do direito processual. Aí o João perguntou aqui no chat, seria uma espécie de norma não positivada? Não, porque não é uma norma jurídica. Ela não é obrigatória, tanto que não é uma fonte formal, João, é uma fonte material. É aquela clássica distinção entre direito e moral. Né? As fontes formais estariam mais próximas do direito, tem que ser seguido obrigatoriamente. O costume é uma questão moral, que você acaba fazendo porque todo mundo faz, e aquela é uma prática reiterada e aceita na sociedade que te passa a sensação de obrigatoriedade. Por isso que eu vou começar com um exemplo. Veja se vai clarificar. Imagina que você chegou em um salão, em um ambiente que tem um elevador. Você quer acessar o elevador. Só que quando você chega, tem 4 pessoas, uma atrás da outra, em fila indiana. Uma atrasinha da outra. É natural que você ocupe a 5ª posição, né?
intuitivamente, você vai ficar atrás da última. Entrar numa fila, senhores, é um belo exemplo de costume. Entrar numa fila não é obrigatório. Tem nenhuma lei que mande você observar a ordem de chegada e, em havendo uma fila, que você ocupe a última posição. Não tem. É uma conduta reiterada na nossa sociedade, que é aceita, e de tão aceita que é, e de tão praticada que é, te passa uma sensação de obrigatoriedade. Mas é uma sensação, não é obrigatório. Não tem nenhuma lei formal, não tem nenhuma norma formal, nem na Constituição, nem nenhuma lei que determine. Não há o Estatuto das Filas. Não há o Código das Filas. Não há um artigo que determine que você entre numa fila. É uma questão mais próxima da moral. Você faz porque você não quer ser recriminado, você não quer ser olhado torto, você não quer que arrume uma confusão e alguém vai discutir com você, porque é uma sensação de obrigatoriedade. Entrar em fila é um bom exemplo de costume. A nossa sociedade, em geral, observa as filas que são formadas. Mas veja, isso não tem nada a ver com o direito processual. Eu sei disso. Se bem que você pode entrar num cartório para ser atendido e ter uma fila ali, né? E, naturalmente, você vai ocupar o último lugar da fila também, para ter acesso ao seu processo, né? Lá no balcão da serventia. Aí, o principal exemplo de costume no direito processual é muito curioso, porque quando eu estava em sala de aula, ainda nas cadeiras da... Não lembro se era... Não lembro onde que foi. Se foi na graduação, no mestrado, no doutorado certamente não foi. Eu acho que foi na graduação de um professor dando esse exemplo. Eu nem lembro se foi em sala de aula ou se foi numa palestra. Agora estou achando que foi numa palestra. Ele deu o exemplo de um costume no processo. E pouco tempo depois, caiu na prova da magistratura. Então, prova discursiva para ser juiz é o mesmo caso. E o grande barato dessa questão é que a resposta estava na pergunta. Para que vocês vejam, e serve aqui, cai com uma luva, para que vocês vejam como é que cai tudo em prova. Cai a matéria e história do processo. E acontece das questões serem fáceis. Tão fáceis que a resposta está escrita. Não era nem indiretamente, implicitamente, não. Era expressamente na própria pergunta, na própria enunciado, na própria pergunta. Quer ver? A questão era assim. O enunciado era assim. Os juízes do Rio de Janeiro têm o costume de despachar perguntando para as... Não, na fase saneadora, despachar para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Ponto. O que justifica tal conduta? Não. Era fonte que justifica essa conduta. O que me importa aqui é costume como fonte, já perceberam, né? Deixa eu explicar aqui minimamente o conteúdo da pergunta, essa matéria do próximo semestre. A lei diz, vocês vão ver isso no próximo semestre, tá? Não quero explicar para você entender, quero só que você não fique de paraquedas na questão. A lei diz que as partes devem indicar as provas que querem produzir na primeira oportunidade que falam no processo. Então, o autor e o réu tem que indicar na contestação, que é o primeiro ato dele. Só que, no mais das vezes, nesse primeiro momento,
Como não aconteceu quase nada no processo ainda, as partes não sabem o que vão ter que produzir de prova. Por isso que, em geral, até costumam colocar um texto abstrato. Eu quero produzir todas as provas que forem possíveis. Porque no começo você não tem noção de tudo que vai se desenrolar no processo. Então, por conta desse atributo, quando chega no momento próprio, onde as provas vão ser mesmo produzidas, os juízes sempre perguntam assim, ó, vem cá, vocês vão produzir só aquelas provas mesmo ou querem produzir mais provas? Me digam aí quais provas vocês querem produzir agora, Vera. Vou começar as provas, hein? Quais provas vocês querem? Não tem lei falando disso. Não tem lei. Quando o código trata da fase saneadora, que é o momento de definir quais são as provas que vão ser produzidas, não tem lá um artigo dizendo o juiz vai perguntar para as partes quais provas elas querem produzir. O juiz vai confirmar, já que as partes já informaram. Não tem. Então, é um caso em que a prática está mais antenada do que a lei. O legislador deu uma delirada aqui. Não... Falar no começo do processo não é suficiente. Deveria ter um artigo lá na frente. Ao iniciar a fase saneadora, o juiz vai provocar as partes para definir quais provas serão produzidas. Se são aquelas que estão lá no começo ou se tem outras. Aí o que o juiz do Rio de Janeiro faz? Sempre pergunta, mas não é obrigatório. Se pegar um juiz que vai produzir as provas que as partes indicaram lá no começo, sem perguntar, em geral os despachos é assim, digam às partes as provas que pretendem produzir, da metade para o final do processo. Se um juiz não fizer isso, ele não desrespeitou nenhuma lei. Você não pode falar que o processo é nulo, que tem um vício no processo. Ele, em tese, está seguindo o ordenamento. Ele não cometeu erro nenhum. Mas também não pode falar que os juízes que perguntam equivocadamente. E o final da questão era: o que justifica a tua conduta? Costume. E no próprio enunciado estava: os juízes têm o costume de fazer. Se você tomar posse, você provavelmente vai passar por um curso de formação na EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e você verá os juízes trabalhando, e você verá que os juízes, em geral, proferem esse despacho. Quando você entrar, você no automático vai proferir também. Por uma sensação de obrigatoriedade. Então é aquilo, entrar no fluxo e fazer o que a maioria faz. Não é ser, não é manada, que efeito manada você faz. Não é fazer acriticamente. É entrar na fila porque todo mundo faz e você acha que é o certo a se fazer. É proferir esse despacho porque todos os seus colegas fazem e você acha que é o certo a se fazer. Não custa também perguntar se as partes querem produzir outras provas. A parte falou 5 anos atrás a prova que ela quer produzir, lá na petição inicial. O processo demorou 5 anos para chegar nesse momento aqui. Aquilo mesmo que você falou lá atrás, processo. O réu falou coisa nova no processo. Você não quer produzir outras provas? Me parece mais consentâneo, inclusive. Os juízes fazem isso e a fonte é costume. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu já estou começando a sentir a minha garganta. Ela, mais do que arranhando, ela está começando a arder, tipo queimando. Então, provavelmente eu não vou conseguir seguir muito, não. Tá tranquilo, né, João? Por enquanto, tudo tranquilo. Vai continuar tranquilo assim. Pode ficar numa boa. Se bem que agora vai complicar um pouquinho mais. Então, nós estamos juntos até aqui. Pegamos as molezinha. Por que vocês vêm sempre com esse por enquanto, hein? O João falou e a Jade. Tudo bem por enquanto. É sempre tranquilo, gente. Tá sempre tudo bem. Processo civil, teoria do processo civil é a matéria mais fácil da faculdade. É que tem menos conteúdo, tem menos divergência e é a mais tranquila, mais fácil. Tranquilo, eu sei. Eu entendo vocês. Então, pessoal, agora nós vamos ver jurisprudência e precedente em conjunto, numa explicação só. Eu quero só recordar vocês, especialmente para quem chegou um pouco depois.
nós vimos as fontes formais do direito processual, paramos em precedente e eu não expliquei. Nessa aula, até agora, nós vimos as fontes materiais do direito processual, chegamos em jurisprudência e eu não expliquei. Nossa. Pegando fogo a garganta. E eu agora vou explicar em conjunto jurisprudência e precedente. Então, primeiro ponto é deixar bem claro que precedente é fonte formal, obrigatória, jurisprudência é fonte material persuasiva. Esse é o pontapé inicial, como está no caderno de vocês aí, eu suponho diante do que falou. O que acontece é que aqui nós temos mais uma manifestação daquele primeiro tópico que nós vimos no começo da disciplina. Nós vimos bem visto lá no começo, como é que se deu a formação e o desenvolvimento do law. Batemos uma bolinha, que é o que nos interessa aqui, só fazer um apanhado inicial sobre o common. E vimos que há uma aproximação entre esses sistemas. E esse ponto da aproximação entre ele é imprescindível nessa fase. Se eu não me engano, eu até lá no começo costumo tratar disso. Olha, lá em Processo Civil 3, quando vocês forem analisar o modo de atuação dos tribunais, isso vai ser importante para vocês. E o capítulo do Código Civil que trata do modo de atuação nos tribunais começa no artigo aqui, não se preocupem com isso. Vai Processo Civil 3, falta mais de um ano para você. É só trabalhar aqui jurisprudência e precedente. O capítulo do processo nos tribunais começa no artigo 926, que eu vou mostrar já já aqui na tela para vocês. E ele é... Vocês estão me vendo, me ouvindo? Acho que o sistema está meio instável, né? Porque minha internet está funcionando aqui muito bem. E está aparecendo de vez em quando aqui uma mensagem de um vermelhinho, uma mensagem de desconexão. Acho que é do sistema, porque alguns dos colegas eu estou percebendo que está caindo e voltando também. Acho que o sistema está um pouco instável. Beleza, vou seguir então. Essa aproximação fez com que a gente do Civil Law nos utilizarmos de um atributo do Common Law que é clássico entre eles e desde sempre existiu lá entre eles, que é a doutrina do precedente. Então, é muito importante. A gente não tinha precedente aqui até pouco tempo. A gente tinha só jurisprudência. Formação e no desenvolvimento do Civil Law, o que nós tínhamos era jurisprudência. Eu vou começar pela jurisprudência, portanto, que é uma fonte material do direito processual. O que é jurisprudência? Jurisprudência é de decisões. Quando você agrupa decisões em um mesmo sentido, diz-se que aquilo é jurisprudência. E a jurisprudência sempre foi utilizada como um argumento de reforço, com um caráter persuasivo, de convencimento. Então você está atuando num caso concreto e você quer que uma certa tese prevaleça para os interesses jurídicos do seu cliente. Você pode
professor Arthur, no livro tal, pensa de tal forma? Pode. Aquilo não é vinculatório, é para convencer. Você pode também falar que essa tese já foi aceita na jurisprudência. Tem essa decisão aqui, essa decisão lá, no processo X, no processo Y. Você apresenta um conjunto de decisões sem ser o juiz que está julgando o seu caso. De que outros juízes, outros coleguinhas dele já decidiram daquela mesma forma. Volto a dizer, para tentar convencê-lo. O juiz não é obrigado a seguir jurisprudência. E aí vocês têm que lembrar, lá na formação do civil law, como é que a jurisprudência nunca seria mesmo vinculatória se o que aconteceu foi um corte de asas dos juízes. A jurisprudência é diferente porque o juiz foi transformado no juiz de boca da lei. O juiz não podia interpretar. A função do julgador na formação do civil law, diz Montesquieu, deveria ser um poder nulo. O juiz de boca da lei, sem pensar, sem interpretar, o texto que está escrito friamente. Então, com essa lógica do juiz ser uma fonte formal e obrigatória do direito processual. Com o passar do tempo, muitas coisas aconteceram e muitas mudanças jurídicas, filosóficas nós tivemos e nós vimos essa aproximação, né? Essa quebra do modelo positivista exegético, com especialmente os regimes de perseguição na Me deem um momentinho que tem gente querendo entrar no Meet. Olá, Flávia. Bom dia. Sala virtual no Collaborate, lá no Ava, que é melhor para a gente trabalhar. O link eu botei no chat agora aqui para você e tem também lá no nosso grupo da disciplina no WhatsApp. Basta você clicar que você vai ser direcionada para lá, tá bom? Eu espero você lá, a turma tá lá e a aula tá seguindo lá. Então, mudanças ocorreram e você saiu e voltou aqui para o Meet, Flávia. Não sei se foi proposital ou sem querer. Para você entrar no Collaborate, é só clicar nesse link que eu encaminhei para você, tá? Então, com essas mudanças, o ordenamento jurídico ele passou a... Espera aí, pessoal. Eu não sei. Flávia, o seu áudio está ligado no Meet e está dando... Tá voltando todo o barulho aqui para mim. Se você puder desativar o seu áudio, me ajudaria bastante, tá? Eu tô botando aqui como é que eu tô conseguindo. Flávia, você tá me ouvindo?
Bom, vamos seguir aqui então. Então, com essas mudanças que nós tivemos no ordenamento jurídico, nós levantamos a importância da Constituição, falamos disso, né? Trouxemos os direitos fundamentais para dentro da Constituição, o duplo critério de validade das normas jurídicas, inclusive a observância aos direitos fundamentais. Então, muitas mudanças nos aproximaram de um common law, na essência, no sentido de que o direito ele é construído em comunhão de esforços entre o legislador e o judiciário. Isso é clássico do common law e desde sempre lá entre eles foi assim. E aí, com esse elevar da importância do judiciário aqui entre nós no civil law, nós acabamos nos deparando com algumas situações, né, que jogava contra, depunha contra essa nova função do judiciário. Vou mostrar aqui para vocês um caso. O nosso modelo de Peraí que desconfigurou aqui. Tinha separado aqui. O nosso modelo de controle de constitucionalidade, ele é inspirado por decorrência de Rui Barbosa no modelo norte-americano. E qual era a grande incoerência? Nos Estados Unidos, na sua imensa maioria, prevalece o modelo de common law. Nós trouxemos o modelo do chamado judicial review, né, lá do controle de constitucionalidade, mas não trouxemos a vinculação da decisão do tribunal competente. Então, nosso controle de constitucionalidade, ele era meio mambembe, meio Frankenstein, ele tinha características de modelos diferentes, modelo norte-americano, modelo austríaco, e não dava muito certo. Veja, como que podemos pensar em uma decisão do STF, ao qual a Constituição atribui a missão de interpretar a Constituição, e, após a decisão do STF, cada dos tribunais puderem chegar a entendimento diverso do próprio STF. Isso não faz o menor sentido. Então, a gente estava percebendo que estava enxugando gelo. Que isso não iria realmente dar certo. Aí, em 93, esse é um ponto importante também aqui na nossa conversa. O nosso modelo, o nosso sistema atual, que iniciou-se em 88, né? A Constituição tem esse nome porque ela constitui um novo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico vigente, ele começou, portanto, em 88. E em 88, nós não tínhamos nenhuma análise, nenhum instituto de vinculação. E em 93, vejam, 5 anos depois, em 1993, foi editada uma primeira emenda constitucional, a que eu vou destacar aqui para vocês, ó, a emenda constitucional número 3 de 93. Ela foi a primeira a tratar sobre vinculação. É porque o que me importa aqui é o parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 102. Então, ó, artigo 102 da Constituição Federal, compete ao STF a guarda da Constituição Federal. Então, é o STF que interpreta a Constituição Federal. E aí nós temos aqui o parágrafo 2º, que tem uma redação atual dada pela emenda constitucional 45 de 2004. Mas essa introdução se deu inicialmente em 93. Então,
Mas em 93 já se previa isso, é que em 2004 isso foi ampliado. Tá, pouco importa, essa é apenas uma questão histórica. O que nós temos no 102? As decisões definitivas de méritos, proferidas pelo STF, produzirão eficácia contra todos e relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então, o que nós temos aqui? Vinculação. A vinculação é o atributo primordial do stare decisis, do common law. É uma inspiração clara do common law. 93/2004. A Constituição foi alterada vinculatória. Quando se diz eficácia vinculatória, é, portanto, uma fonte formal. Todos os juízes posteriores deverão, disse, em controle concentrado de constitucionalidade. Além desta alteração, também em 2004, a inclusão do artigo 103A na Constituição Federal. E o que o artigo 103A estabelece? A chamada súmula vinculante. A súmula que, a partir de sua publicação, terá efeito vinculante. E a administração pública direta e indireta em todas as esferas. A súmula vinculante, como está no nome, vincula. Se a súmula vinculante vincula, ela é fonte formal do direito processual e não meramente fonte material. Ela vincula, ela é obrigatória. Todos os juízes e o Poder Executivo também, a administração pública direta e indireta, são obrigados a seguir. Então vejam que essas alterações se deram em 2004, que se deu a ampliação. E aí, no Código de Processo Civil de 2015, como eu havia lhes dito, o processo nos tribunais, que é o livro terceiro, no artigo 926. E o que prevê o 926? Que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Uniformização de jurisprudência sempre foi uma preocupação nossa aqui. Lógica. Já que a jurisprudência não vincula, vimos esse apanhado histórico, que ela seja pelo menos uniforme. Vamos trabalhar para que as decisões dos tribunais sejam no mesmo sentido. É isto que é uma jurisprudência uniforme. Colégio. Por que na sua empresa você usa uniforme? Para que todo mundo esteja vestido da mesma roupa. Uniformização tem esse caráter de estar todo mundo igual. Né? Então, jurisprudência uniforme é a jurisprudência no mesmo sentido. Nós sempre tivemos uniformização da jurisprudência. Mas o nosso sistema parava aqui. Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Isso aqui é civil law puro. Daqui em diante é common law. E mantê-la estável, íntegra e coerente. Estabilidade, íntegra e coerência são três pilares da doutrina do common law. Então, a estabilidade, a integridade e a coerência estão aí no artigo 926, e eu sei porque participei indiretamente da elaboração do código, e isso foi incluído aí de propósito, para mostrar com o common law nessa parte da disciplina que
Nós que só tínhamos jurisprudência, tínhamos precedentes. Na Constituição, desde 93, desde 2004. E aí o Código de 2000, no 926. E aí vem o 927, ó. Os juízes e os tribunais observarão. Percebam que é um verbo impositivo. Não é assim, os juízes e os tribunais vão observar. Os tribunais devem observar, são obrigados a observar. Observarão, verbo impositivo. Então é fonte formal, é obrigatório. E aí vão observar o quê? Não é para exaurir aqui, eu só quero contrapor jurisprudência de precedente, tá? As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Perceba, isso já estava no 102, parágrafo 2º da Constituição, que eu mostrei para vocês. A DIN, a DC, a DPF. De súmula vinculante. De igual maneira, já está no 103A da Constituição Federal. Então, o 927, inciso 1º e 2º, na verdade, é água com açúcar. Não trouxe nada de novo. Do inciso 3º e os juízes tribunais devem observar esses outros institutos aqui, que eu não vou mencionar para vocês aqui agora, para não gerar confusão. Vocês vão estudar no momento próprio. Em sede conclusiva, que eu preciso caminhar para o final, que minha garganta está pegando fogo aqui. O civil law sempre trabalhou com a jurisprudência. Jurisprudência, que é uma fonte meramente material do direito processual, que não tem o atributo da obrigatoriedade. Então, jurisprudência é um caráter persuasivo, a um caráter de convencimento. Recentemente, né, de 93 para cá, que do ponto de vista histórico é anos, nós estamos caminhando no sentido de uma aproximação com o common law, trazendo institutos de vinculação. Em 93 começou com o 102, parágrafo 2º, aí em 2004 demos um passo maior, tivemos outras alterações, mas era no Código de 73, que não nos... E agora, em 2015, assumimos uma posição, que é uma realmente o common law. Então, o que é precedente? Precedente é vinculação de decisões judiciais. Não são todas as decisões judiciais que estão aí no 927. As outras não vinculam. Em geral, a regra é que uma decisão apenas entre as partes. Mas nesses casos aí, nós teremos a vinculação. Se é uma vinculação, é porque é uma fonte formal de observância obrigatória. Conseguiram entender, pessoal? Tudo bem? Pegaram aí? Sim. Que bom, fico feliz. Deixa eu só tentar falar aqui de um último tópico com vocês. Igual a turma que eu dei aula essa semana. Vocês vão se lembrar que eu coloquei no quadro para vocês, em mais de uma oportunidade, que a teoria do processo visa estudar 3 institutos. Começa com o direito de ação, processo e termina com a jurisdição. Tudo gira em torno da jurisdição. Nós comentamos isso. Jurisdição, que é o tópico mais extenso realmente. Agora vamos ver como é que as coisas começam.
que é o direito de ação. O direito de ação, eu vou trabalhar 2 institutos com vocês hoje, uma breve introdução e os elementos da ação, que na real nós já falamos disso aqui. Vou só deixar o mais organizado possível o caderno de vocês. E a gente faz uma aula. E todo o restante vai ficar para o processo. Então vamos fazer uma breve introdução do direito de ação. Vou me repetir. Eu já falei tudo isso com vocês. Quer ver? A jurisdição é inerte, que é uma das características da jurisdição. O Estado juiz não sai por aí procurando o que vai julgar. Ele julga o que a parte interessada lhe pede. Olha aí. A parte interessada é que tem que ir a juízo. Pois isso é o direito de ação. Exatamente isso é o direito de ação. A parte interessada tem o direito de acionar o sistema público de justiça para buscar o exercício da jurisdição. Vejam se não falamos aqui que um dos direitos fundamentais do processo é justamente o tal do acesso à justiça. As partes têm o direito de acessar o sistema público de justiça. Beleza? Então, a título introdutório, era isso para recordar os senhores. E aí eu quero falar de... Já estou compartilhando o CPC, né? O tópico agora são os elementos que identificam uma ação. A ação, ela é identificada, ela é composta por 3 elementos: partes, causa de pedir e pedido. Já comentamos isso aqui em outra passagem, certamente. Eu lembro de ter colocado isso no quadro lá para vocês. O artigo 337, parágrafo 2º, artigo 337, parágrafo 2º, tem uma boa cola quanto a isso. Está dizendo lá, ó, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Se tiver 2 ações assim ajuizadas, elas são ações idênticas. Por isso que são elementos identificadores, elementos que servem para identificar cada uma das causas, para que você saiba se uma não tem nada a ver com a outra, muito distante, nenhum dos elementos bate, se uma causa é parecida com a outra, porque alguns dos elementos são os mesmos, ou se uma causa é absolutamente idêntica à outra. É idêntica quando batem os 3 elementos. Mas dentre esses 3 elementos, o elemento central é o pedido. Vejam que há um elo entre o direito de ação, pontapé inicial do processo, e a jurisdição. Por quê? Porque o juiz julga aquilo que foi pedido. Nós comentamos que isso tem um nome, é o princípio da congruência, princípio da adstrição, ou princípio da correlação. São denominações equivalentes, sinônimos. Princípio da congruência, correlação ou adstrição. A sentença deve ser congruente com o pedido. A sentença deve ser correlata com o pedido. A sentença deve estar adstrita ao pedido. Ou seja, o pedido é o limitador da sentença, da jurisdição. O Estado juiz só pode julgar aquilo que não foi pedido. Porque o que não foi pedido, o Estado juiz não foi retirado da inércia. Se a jurisdição é inerte e o juiz julga aquilo que a parte lhe retirou da inércia,
e a parte retira da inércia quando ela pede, o que não foi pedido, a jurisdição continua inerte e o juiz não pode julgar. Isso é congruência ou correlação ou adstrição. Artigos 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, porque aí esse respeito à lei exige iniciativa da parte. Tá vendo aí? Isso é congruência, correlação, adstrição. Artigo 141. Tem o 492 também, mas aí não nos interessa, não. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedido, ou condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que foi demandado. Demandar é sinônimo de pedir, daquilo que foi pedido. Então, o 141 e o 492 tratam dessa relevância da observação do que foi pedido. E aí eu volto para o 337, parágrafo 2º, para a gente encerrar. São 3 elementos da ação, 3 elementos da demanda. Partes, causa de pedir e pedido. Mas o mais importante é o pedido. Tudo gira em torno do pedido. Quer ver? Partes. Está no plural. É mais de uma parte. Por quê? Porque tem uma que pede e a outra contra quem se pede. A parte que pede é a demandante. Aquela que formula a demanda. Aquela que formula o pedido. Demandante é quem pede. Podia chamar de pedinte. Sei lá, a gente chama de demandante, que fica mais bonitinho, parece. Demandante é o pedinte, é quem pede. E aí, a nomenclatura pode mudar. A nomenclatura pode mudar de acordo com o procedimento. Vocês já devem ter ouvido falar em autor. O autor é um demandante. Mas o exequente também é um demandante. O recorrente também é um demandante. No processo do trabalho, o requerente também é um demandante. Então, demandante é um gênero que tem várias espécies. Se você quer acertar e não ter erro, se chama de demandante, eu prefiro. Fulano de tal está em qual polo? Polo ativo, ele pediu, ele é demandante. Se você falar autor, você pode acertar, mas pode errar também. A depender do procedimento, ele pode não ser autor, mas demandante ele vai ser sempre. Se ele está demandando, se ele está pedindo algo, ele é o demandante. Mas são partes no plural. Além do demandante, tem o demandado. Aquele contra quem se demanda. Aquele contra quem se pede. Que você pode chamar de réu, de executado, de requerente, não, de requerido, de recorrido, a depender do procedimento. Mas demandado é sempre o sujeito contra quem se pede. Vejam a relação. São 3 elementos. Tudo gira em torno do pedido, porque as partes são definidas de acordo com o pedido. Um grupo de partes que pede, demandante, outro grupo de partes de contra quem se pede, os demandados. Sujeito ativo e sujeito passivo do processo. A causa de pedir tem um vínculo direto com o pedido no próprio nome. O que é a causa de pedir? É o que te leva a pedir. São os fatos que fundamentam o pedido. É a causa que te leva a pedir. Então, por exemplo, numa ação indenizatória por acidente de trânsito, o pedido era a indenização. Quero receber lá uns tantos de R$1.000 aí porque sofri esse dano. Quero que me torne sem dano, indene. Indenização é a ação de tornar sem dano. Indenização. O pedido é de indenização. Mas o que te leva a pedir a indenização? O acidente. Nesse exemplo, o que te leva a pedir, a causa que te faz pedir, é o acidente de trânsito. É o fato do réu ter avançado o sinal e colidido na lateral do seu carro.
causa de pedir. É o que te faz pedir. Né? Outro exemplo clássico, básico também para a gente encerrar a aula. Uma ação de cobrança. Você emprestou dinheiro para o réu, né, para o devedor, na relação direito material. O credor emprestou dinheiro para o devedor e combinou que o pagamento se daria até o final de setembro de 2023, no último dia de setembro de 23. Aí outubro veio e o dinheiro não. Passou setembro, começou outubro, o dinheiro não veio. Aí você tentou contato com o camarada, vimos que tem que tentar resolver sempre por vias próprias, né? Você mandou e-mail pro camarada, mandou WhatsApp, negativa, te bloqueou, tá sumindo. Aí você propõe uma ação judicial, cobrando aquilo que você emprestou. Cobrando o que está previsto no contrato lá, se você celebrar. O contrato vai ter, né? Ou escrito ou verbal. Cobrando o que você alega ter direito. Você formula um pedido. Você é parte demandante. O pedido é de recebimento da quantia. O que te leva a pedir? O fato de ele não ter pago. O inadimplemento faz surgir, portanto, o interesse de ir a juízo. Qual é a causa de pedir? É o contrato de empréstimo que foi inadimplido. Ou é o inadimplemento do empréstimo. Dá no mesmo. É isso que te leva a pedir. E o pedido é a figura central que vai, inclusive, nortear o que o juiz pode julgar. Beleza, pessoal? Os senhores me autorizam a parar por aqui? Eu dei meu máximo, eu, para ser franco, não estou aguentando mais. Minha garganta tá... Vou procurar uma pastilha aqui em casa. Eu tenho que dar aula até meio-dia. De 10 a meio-dia. Vai ser de 10 às 11. 11h30. O quanto eu conseguir. Pessoal, acho que a gente conseguiu pelo menos aproveitar, né, uma aula, 1 hora e pouquinho de aula aí. A gente não perde por completo esse encontro, mas eu tô no meu limite, eu não aguento mais pela minha voz, pela minha garganta tá doendo muito. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Para quem... Beleza, pessoal. Para quem não pôde assistir ou não pôde ficar até o final ou teve algum problema de conexão, tá tudo bem. A aula tá gravada. Eu não vou fazer chamada hoje, naturalmente, tá? Minha preocupação era apenas passar conteúdo para vocês, para a gente não jogar esse encontro no lixo. Eu vou interromper a gravação aqui nesse momento.